A aplicação deste assunto medonho serve para despertar as pessoas não convertidas desta congregação. O que você ouviu é a situação de todo aquele que está fora de Cristo. Esse mundo de miséria, esse lago de enxofre ardente, está estendido amplamente sobre você. Há o terrível inferno de chamas ardentes da ira de Deus. Há a boca abertamente escancarada do inferno. Você não tem nada sobre que se firmar, nem algo a que se agarrar. Não há nada entre você e o inferno, exceto o ar. É somente o poder e a mera vontade de Deus que o segura. Você provavelmente não sente. Você não descobre que é mantido do lado de fora do inferno, mas não vê a mão de Deus nisso. Você olha outras coisas para o bom estado de sua constituição física, o cuidado de sua vida e os meios que você usa para a preservação própria. Mas na realidade, estas coisas não são nada. Se Deus retirasse a mão, tais coisas não seriam de nenhum valia para impedir de cair mais do que o retém, que sustenta a pessoa que fica suspensa nele. Sua maldade o torna tão pesado como um chumbo e com a tendência a ir para baixo, com grande impulso e pressão em direção ao inferno. Se Deus o deixasse, você imediatamente afundaria e rapidamente desceria e mergulharia no golfo sem fundo. Sua constituição saudável, o seu cuidado e prudência, a melhor maquinação e toda a sua justiça não teria mais influência para o sustentar e o manter do lado de fora do inferno, do que teria uma teia de aranha para deter uma pedra que cai. Não fora pelo prazer soberano de Deus, a terra não o suportaria por um momento, pois você é um fardo. A criação geme com você. A criatura está sujeita espontaneamente à escravidão da corrupção. O sol não brilha de boa vontade sobre você para lhe dar luz, a fim de você servir o pecado e Satanás. Não é de boa vontade que a terra produz sua safra para você satisfazer suas concupiscências e seu palco para a sua maldade e ser representada. O ar não serve de boa vontade de respiração para manter a chama da vida em seus órgãos vitais, enquanto você gasta a vida a serviço dos inimigos de Deus. As criaturas de Deus são boas e foram feitas para que os homens o servissem, e não prontamente para servirem de outro propósito e gemerem quando são tratados para finalidade tão diretamente contrários à sua natureza e fim. O mundo o vomitaria, não fora pela mão soberana de Deus que a sujeitou em esperança às negras nuvens da ira de Deus, pairando diretamente sobre sua cabeça, cheias de tempestade terrível e grandes em trovão. Não fora pela mão contentora de Deus, eles estourariam imediatamente sobre você. O prazer soberano de Deus para o presente está no seu vento tempestuoso. Caso contrário, viria com fúria. A destruição viria como vendaval e você seria como a palha da ira de verão. A ira de Deus é como
grandes águas que por enquanto estão represadas. Elas aumentam cada vez mais e sobem cada vez mais até que haja um escoadouro. Quanto mais tempo o fluxo for detido, mais veloz e poderoso será seu curso quando for solto de uma vez. É verdade que o julgamento contra suas más obras até hoje não foi executado. As inundações da vingança de Deus foram retidas, mas sua culpa no tempo médio está aumentando de modo constante e você está diariamente entesourado mais ira. As águas estão permanentemente subindo e se avolumando cada vez mais em força. Não há nada mais que a mera vontade de Deus que segura as águas que estão pouco dispostas a serem detidas e pressionam implacavelmente para ir adiante. Se Deus tão somente retirasse a mão da comporta do dique, imediatamente as águas jorrariam. As inundações furiosas da velocidade e ira de Deus avançariam com fúria inconcebível e viriam sobre você com poder onipotente. E viriam sobre você com poder onipotente. Se sua força fosse 10.000 vezes maior do que é, sim, 10.000 vezes maior que a força do demônio mais robusto e mais intrépido do inferno, não haveria nada que a resistisse ou a suportasse. A ira de Deus está retesado e a seta sujeita à corda. A justiça direciona a seta no seu coração e entesa o arco. E não é nada mais que o mero prazer de Deus, de um Deus irado, sem promessa ou obrigação, que impede a seta de no momento ficar encharcada com o seu sangue. Assim, todos vocês que nunca tiveram grande mudança de coração pelo poder grandioso do Espírito de Deus em suas almas, que nunca nasceram de novo e nunca foram feitas novas criaturas e resistiram dos mortos no pecado para um estado de nova luz e vida nunca antes completamente experimentadas, estão nas mãos de um Deus irado. Ainda que você tenha reformado a vida em muitas coisas, tenha tido os afetos religiosos e guardado uma forma de religião em sua família e na casa de Deus, não é nada mais que a mera vontade de Deus que o impede de ser, neste momento, tragado pela destruição perpétua. Ainda que você não esteja convencido da verdade que houve, logo ficará convencido completamente dela. Os que se foram e estavam em circunstâncias iguais a você veem que foi assim que aconteceu com eles, pois a destruição veio de repente sobre a maioria deles, quando não esperava nada disso e diziam paz e segurança. Agora eles veem que essas coisas das quais eles despediam para ter paz, segurança, eram nada mais que ar, tenue e sombras vazias. O Deus que o segura acima da cova do inferno, muito semelhante à pessoa que segura uma aranha ou algum inseto repugnante acima do fogo. O detesta e é horrivelmente provocado. Sua ira por você arde como fogo. Ele olha você como merecedor de nada mais que ser lançado ao fogo. Ele é de olhos puríssimos para ter de suportá-lo em seu campo de visão. Você é 10.000 vezes mais abominável aos olhos que a serpente venenosa
mais odiosa aos nossos. Você ofendeu infinitamente mais que um rebelde teimoso já tinha ofendido um príncipe. Contudo, não é nada mais que sua mão que o impede de cair no fogo a todo momento. A nada mais que isso deve ser atribuído o fato de você não ter ido para o inferno ontem à noite, de ter acordado outra vez neste mundo depois de ter fechado os olhos para dormir. Não há outra razão a ser dada porque você não caiu no inferno desde que se levantou de manhã, senão a mão de Deus que o sustentou. Não há outra razão a ser dada porque você não foi para o inferno, visto que você se sentou aqui na casa de Deus e provocou seus olhos puros pela maneira má e pecadora de assistir a esta adoração solene. Nada mais será apresentado como razão porque você neste exato momento não caiu no inferno. Ó pecador, considere o perigo tremendo em que você está. É uma grande fornalha da ira, uma cova larga e sem fundo, cheia de fogo da ira, sobre a qual você é segurado na mão desse Deus, cuja ira é provocada e insensata, toda contra você, como contra muitos, os condenados no inferno. Você está pendurado por uma linha fina, com as chamas da ira divina flamejando ao redor e prontas para a cada momento chamuscá-lo e queimá-lo em partes. Você não se interessa por um mediador? Por nada a que se agarrar para se salvar? Nada para evitar as chamas da ira? Pois não há nada de seu, nada que você já tenha feito, nada que possa fazer para induzir Deus a poupá-lo por um momento sequer. Considere mais particularmente estes itens. De quem é a ira? A ira é do Deus infinito. Se fosse só a ira do homem, ainda que fosse do príncipe mais potente, seria comparativamente pequena. A ira dos reis é muito tremenda, sobretudo de monarcas absolutos que têm as posses e vidas dos seus súditos inteiramente em seu poder, ao seu dispor e vontade. Como um bramido do leão é o terror do rei, que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Provérbio 20, versículo 2. O súdito que muito enfurece um príncipe arbitrário esteja sujeito a sofrer os tormentos mais extremos que a astúcia humana pode engendrar ou o poder humano infligir. Mas os maiores potentados da terra, em sua extrema majestade e força, e quando revestidos de seus mais sublimes terrores, são apenas vermes de pó, fracos e desprezíveis em comparação ao grande e todo-poderoso Criador e Rei do céu e da terra. Mas é pouco o que podem fazer quando muito enfurecidos e quando mostram o extremo da fúria. Todos os reis da terra perante Deus são como gafanhotos. Eles não são nada e menos que nada. Tanto o seu amor como o seu ódio será menosprezado. A ira do grande Rei dos Reis é muito mais terrível que a deles, assim como sua majestade é maior. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Lucas 12, versículo 4 e 5.
é a velocidade de sua ira a qual você é exposto. Lemos muitas vezes sobre a ira de Deus, como Isaías 59, 18. Conforme foram as obras dele, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários. E em Isaías 66, 15, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um tovelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. E em muitos outros lugares, em Apocalipse 19, 15, lemos sobre o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. As palavras são excessivamente terríveis. Se apenas fosse dito a ira de Deus, tais palavras já teriam implicado aquilo que é infinitamente terrível. Mas é o furor e a ira de Deus. O furor de Deus, a velocidade de Jeová. Quando terrível deve ser isso? Quem pode dizer ou conceber o que tais expressões carregam em si? Mas também é o furor e a ira do Todo-Poderoso. Grifo meu, como se houvesse grande manifestação do seu poder naquilo que a velocidade da sua ira inflige. Como se a onipotência estivesse tão enfurecida e manifesta como os homens habitualmente estão, para mostrar força na velocidade da sua ira. Qual será a consequência? O que será do pobre verme que a sofrerá, cujas mãos podem ser fortes e cujo coração pode suportar? A que profundidade terrível, inexprimível e concebível de miséria a pobre criatura tende a afundar, a qual será objeto disso tudo. Você está aqui, que ainda permanece no estado de não regeneração? Considere que o fato de Deus executar a velocidade da sua ira implica que Ele infligirá a ira sem piedade. Quando Deus olhar para a extremidade inefável do seu caso, ver que seu tormento será tão imensamente desproporcional à sua força, ver como sua pobre alma é esmagada e cai gradativamente como em obscuridade infinita. Ele não terá compaixão de você. Ele não reprimirá a execução da sua ira, ou pelo menos aliviará a mão. Não haverá moderação ou misericórdia, nem Deus afrouxa seu vento tempestuoso. Ele não terá consideração por seu bem-estar, nem será cuidadoso para que você não sofra muito em outro sentido, senão somente naquele que você não sofra além do que a rígida justiça requer. Nada será retido por ser muito difícil de você suportar. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Ezequiel 8:18. Hoje Deus está pronto para ter pena de você. Este é o dia da misericórdia. Hoje você pode clamar com pouco ânimo para obter misericórdia, mas assim que o dia da misericórdia passar, seus mais lamentáveis e dolorosos clamores e gritos agudos serão todos em vão. Você estará completamente perdido e será lançado da presença de Deus, sem consideração por seu bem-estar. Deus não terá ouvido, louvado seja Deus. Deus não terá outra finalidade para você, se não sofrer a miséria. Você permanecerá continuamente para esse fim, pois será um vaso de ira provido para a destruição, não havendo outro uso para este vaso, senão ser cheio da ira. Deus estará tão longe de ter pena de você quando você clamar a Ele, que está escrito que Ele sorrirá e zombará de você. Provérbios 1, versículo 25 e 26.
Quão terríveis são estas palavras! São as palavras do grande Deus. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Isaías 63, versículo 3. Talvez seja impossível conceber palavras que tragam em si maiores manifestações que estas três coisas, quais sejam desprezo, ódio e velocidade de indignação. Se você clamar a Deus para ter pena de você, Ele estará bem longe de ter pena de você em seu caso doloroso, ou lhe mostrará a menor consideração ou favor. Em vez de consideração ou favor, Ele só o pisará sob os pés. Embora Ele saiba que você não pode aguentar o peso da onipotência que o pisa, não levará isso em conta, pois Ele o esmagará debaixo dos pés, sem misericórdia. Ele esmagará seu sangue, fazendo jorrar a ação que lhe borrifará as vestes e lhe manchará toda a vestimenta. Ele não só odiará, mas o terá em desprezo extremo. Não haverá lugar julgado adequado para você, senão debaixo dos pés dele, para ser pisado como um lodo das ruas. A miséria a qual você está exposto é a que Deus infligirá para tal propósito, a fim de que Ele manifeste qual é a ira de Jeová. Deus o tinha em seu coração para mostrar a anjos e homens quão excelente é o seu amor e quão terrível é a sua ira. Às vezes, os reis terrenos tinham vontade de mostrar quão terrível era a ira que possuíam através dos castigos extremos que executavam nas pessoas que os provocavam. Nabucodonosor, monarca poderoso e altivo de império caldeu, estava disposto a mostrar sua ira quando se enfureceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Consequentemente, deu ordens para que a flamejante fornalha ardente fosse aquecida 7 vezes mais. Não há como duvidar que foi elevada ao seu grau extremo de velocidade que a capacidade humana podia elevar. Mas o grande Deus também está propenso a mostrar sua ira e magnificar sua majestade terrível e poder grandioso nos sofrimentos extremos dos seus inimigos. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Romanos 9, 22, vendo que este é seu desígnio e que ele determinou até mostrar quão terríveis são a ira desenfreada, a fúria e a velocidade de Jeová, ele a colocará em execução. Haverá algo realizado e feito que será terrível com uma testemunha. Quando o grande e irado Deus tivesse levantado e executado sua vingança medonha sobre o pobre pecador, e o miserável estiver sofrendo o peso e o poder infinito de sua indignação, então Deus chamará o universo inteiro para ver essa majestade terrível e poder grandioso. E os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados, arderão no fogo. Ouvi, vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinho, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isaías 33, versículo 12 ao 14. Assim sucederá com você que é um não convertido, se continuar desta forma. O poder infinito, a majestade e a terribilidade do Deus onipotente serão tão magnificados em você na força inevitável do tormento.
Você será atormentado na presença dos anjos santos e na presença do Cordeiro. Quando você estiver nesse estado de sofrimento, os habitantes gloriosos do céu se apresentarão e olharão o espetáculo terrível para que possam ver a ira e a velocidade do Todo-Poderoso. Quando o virem, eles cairão e adorarão esse grande poder e majestade. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror por toda a carne. Isaías 66, versículo 23 e 24. E a ira perpétua. Seria terrível sofrer esta velocidade e ira do Deus Todo-Poderoso por um momento, mas você a terá de sofrer por toda a eternidade. Não haverá fim para esta miséria horrível e intensa. Quando você olha para a frente, verá uma longa eternidade, uma duração ilimitada diante de você, que tragará seus pensamentos e pasmará sua alma. Você se desesperará por jamais ter libertação, fim, mitigação, descanso. Você saberá que tem de gastar longas eras, milhões de eras, em luta e em conflito com esta vingança impiedosa e todo-poderosa. Então, quando tantas eras tiverem passado por você desta maneira, você saberá que tudo é senão um ponto para o que ainda resta, de forma que seu castigo realmente será infinito. Quem pode expressar qual é o estado da alma em tais circunstâncias? Tudo que podemos dizer sobre isso nos dá senão uma representação muito fraca. É inexprimível e inconcebível, pois quem conhece o poder da ira de Deus? Salmo 90, verso 11. Quão terrível é a condição dos que estão diariamente e a toda hora em perigo desta grande ira e miséria infinita. Mas este é o caso lúgubre de todo indivíduo nesta congregação que não nasceu de novo, pouco importando quão moral e rígido, sóbrio e religioso ele seja. Se você pudesse considerar isso, que seja jovem ou velho, há razão para pensar que há muitos que estão nesta congregação, ouvindo este discurso, quão serão objetos desta mesma miséria por toda a eternidade. Não sabemos quem são, ou em que assentos estão, ou que pensamentos estão tendo agora. Pode ser que agora estejam tranquilos, ouvindo todas estas palavras, sem muita perturbação, gabando-se de que não são eles tais indivíduos e prometendo para si mesmos que escaparão. Que houvesse um só indivíduo em toda a congregação que seria objeto desta miséria, quão terrível coisa seria pensar. Se soubéssemos quem era, que visão terrível seria ver tal pessoa, como seria grandioso ver todos os demais da congregação elevar um clamor lamentável e amargo sobre tal indivíduo. Mas, meu Deus, em vez de quantos se lembrarão deste discurso no inferno? Não seria de admirar se alguns dos que estão aqui não venham a estar no inferno em minuto pouco tempo, antes mesmo que este ano acabe. Não seria de admirar se algumas pessoas que hoje se sentam aqui nos assentos desta casa de reunião com saúde, tranquilos e seguros, venham a estar lá antes da manhã seguinte. Essas pessoas que enfim continuam em condição natural, que poderiam ficar fora e mais longe do inferno.
estarão lá em pouco tempo. Sua condenação não dorme. Virá rapidamente e com toda probabilidade, muito de repente, em muitos de vocês. Você tem razão em desejar saber porque já não está no inferno. Este é o caso de alguns indivíduos que vocês viram e conheceram, que nunca mereceram o inferno, mas que você e que antes pereceram ter mais probabilidade de hoje estarem vivos que você. O caso deles não tem esperança. Eles estão chorando em miséria, em extrema e total desespero. Mas aqui você está na terra dos vivos e na casa de Deus, tendo a oportunidade de obter a salvação, o que essas pobres almas condenadas e desesperadas não dariam hoje pela oportunidade de ter um dia como este que você desfruta. Hoje você tem a oportunidade extraordinária, o dia no qual Cristo abriu escancaradamente a porta da misericórdia, chamando e chorando em voz alta pelos pobres pecadores. O dia em que muitos se reúnem a Ele e fazem força para entrar no reino de Deus. Muitos estão vindo diariamente do leste, oeste, norte e sul. Muitos que estavam na mesma condição miserável que você está hoje, agora estão num estado feliz, com um coração cheio de amor, por Ele que os amou e os lavou dos pecados no seu sangue, regozijando-se na esperança da glória de Deus. Quão terrível será ser deixado para trás em tal dia, ver tantos outros festejando, enquanto você está, aleluia, lamuriando e perecendo. Ver tantos se alegrando e cantando de adoração, cantando de coração, enquanto você tem motivo para se lamentar de tristeza de coração e uivar de vejação de espírito. Como você pode descansar um momento sequer em tal condição? Sua alma não é tão preciosa quanto as almas do povo de Suffield, onde eles estão se reunindo a cada dia para Cristo. Não há muitos aqui que há muito tempo viveram no mundo e até hoje não nasceram de novo? Assim, são estrangeiros na comunidade de Israel e nada têm feito desde que viveram, senão entesourar e ira contra o dia da ira. Senhores, seu caso de modo especial é extremamente perigoso. Sua culpa e dureza de coração são extremamente grandes. Não vê como as pessoas da sua idade são ignoradas e esquecidas na atual dispensação extraordinária e maravilhosa da misericórdia de Deus? Vocês tiveram a necessidade de considerar e despertar completamente do sono. Você que não pode suportar a velocidade e a ira do Deus infinito. Vocês, moças e moços, negligenciarão esta ocasião preciosa que hoje desfrutam, quando tantos outros de sua idade estão renunciando todas as vaidades juvenis e se unindo a Cristo. Hoje vocês têm extraordinária oportunidade, mas a negligenciarem, logo sucederá com vocês o que sucedeu a essas pessoas que gastaram todos os dias preciosos da mocidade no pecado e hoje estão em tal situação terrível de cegueira e dureza. E vocês, crianças que não se converteram, não sabem que estão descendo para o inferno a fim de suportar a ira terrível daquele Deus que hoje está irado com vocês. De noite, vocês ficarão, louvado seja Deus, satisfeito em seus filhos do diabo. Quando tantas outras crianças na terra são convertidas e se tornam filhos santos e felizes do Rei dos Reis.
e que todos aqueles que ainda estão fora de Cristo e dependuram sobre a cova do inferno, que sejam velhos e velhas, que sejam pessoas meia-idade, ou jovens, ou criancinhas, agora preste atenção à sublime chamada da palavra e providência de Deus, este ano aceitável do Senhor, dia de tão grande favor para alguns, será indiscutivelmente dia de tão notável vingança para outros. O coração dos homens endurece e a culpa aumenta rapidamente. Em dia semelhante a este, se eles negligenciarem a alma, nunca houve tão grande perigo de tais pessoas se entregarem à dureza de coração e cegueira de mente. Deus parece estar recolhendo os seus eleitos apressadamente de todas as partes da terra. Provavelmente, a maior parte das pessoas adultas que serão salvas será recolhida agora em pouco tempo, como foi no grande derramamento do Espírito sobre os judeus nos dias dos apóstolos. Quanto à eleição, estará em vigor e o restante será cego. Se este for o seu caso, você amaldiçoará este dia eternamente, assim como o dia em que nasceu. Para ver tão ocasião do derramamento do Espírito de Deus, e desejará ter morrido e ido para o inferno antes de tê-lo visto. Não há como duvidar que hoje o machado está, como estava nos dias de João Batista, posto de madeira extraordinário à raiz das árvores, para que toda árvore que não produz bons frutos seja cortada e lançada no fogo. Portanto, todo aquele que está fora de Cristo, agora se desperte e fuja da ira futura. A ira do Deus Todo-Poderoso está pendendo agora indiscutivelmente sobre grande parte desta congregação. Que todos fujam de Sodoma. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, 17. Quão grande mensagem, meus queridos irmãos, da parte de Deus, mostrando a nossa pequenez e necessidade de uma convenção genuína em Cristo Jesus. Uma mensagem poderosa para aqueles que abrem o coração e ouvem. E eu agradeço àqueles que ficaram até o fim deste vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, deixe os seus comentários. Que Deus possa abençoar todos que abriu o coração ao ouvir esta mensagem poderosa, que traz conversão, que mostra uma realidade bíblica do estado do homem em uma vida de pecado e das forças do diabo querendo levar para o inferno. O céu é real, o inferno também. Jesus preparou para nós um lugar de glória, um lugar de eternidade. E o diabo, ele quer levar as almas para o inferno, e Deus está falando através desse sermão que ele quer salvar a sua alma. Alma de muitos que estão, aleluia, na igreja, mas não estão completos em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e que o Senhor nos ajude a permanecermos em sua presença. Que Deus abençoe, Cristo Jesus.